Mais uma vez, alegria, podemos estar aqui fazendo parte da história dessa igreja e agora nesses 52 anos. Mas agora nós vamos nos voltar para a palavra do Senhor, agora voltado em homenagem às famílias, em alusão às famílias, já que o mês de maio também é o mês da família. E nós vamos aqui hoje, no nome de Jesus, ouvir a palavra do Senhor, uma palavra direcionada para todos nós, para todas as nossas famílias, para que nós possamos estar cada vez mais edificados no nome de Jesus. Amados, o momento que nós estamos passando é um momento difícil, momento que, igual a esse, aconteceu há mais ou menos 100 anos atrás. Momento de restrição, momento que nós temos ouvido muitas pessoas a se lamentarem por conta do distanciamento, das restrições que nós estamos sentindo. Todas as famílias estão sendo afetadas por causa disso. E isso tem trazido consequências danosas para todos nós. Pessoas que têm perdido o emprego, pessoas que estão com os seus negócios fechados, outros prejudicados por conta desta pandemia. Nas redes sociais, muito a gente ouve as pessoas se lamentarem, chorarem, os seus entes queridos, que também tiveram suas vidas ceifadas por conta desse vírus. Então, nós como família do Senhor, nós precisamos ter o direcionamento, nós precisamos do cuidado do Senhor para que esteja cuidando de nós, nos direcionando nesse momento tão difícil que nós estamos passando. E hoje eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor pode fazer por nossas famílias, aquilo que o Senhor faz por nossas famílias, e que todos nós possamos nos alegrar no cuidado do Senhor, que nós possamos nos alegrar sabendo que Ele é o nosso Deus fiel, o Todo-Poderoso, que faz por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Portanto, vamos abrir nossa Bíblia no Salmos de número 127. Eu quero compartilhar com você 2 versículos da palavra do Senhor, o versículo de número 1 e o versículo de número 2 destes salmos, mas nós vamos pensar e falar em toda a mensagem que esse salmo traz para nós, para a nossa família. Salmo de número 127, a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Oremos. Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, nos dá o privilégio, Senhor, de entendermos a Tua palavra, e que esta no nosso coração possa, Pai, trazer a paz e o direcionamento, Senhor, para que em meio a tudo isso que nós estamos passando, nós possamos ser cuidados e direcionados por Ti, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e nós, como famílias do Senhor, possamos nos alegrar no nome de Jesus. Abençoa todos nós, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, esse salmo faz parte de um conjunto de outros salmos, 15 ao todo, que é conhecido como salmo de romagem, salmo de peregrinação. Segundo o estudo da palavra,
esses estudos nos dizem que este salmo, eles nos dão entendimento dos 15 degraus que as pessoas tinham que subir para chegar ao templo do Senhor. E em cada degrau, um desses salmos, desses 15 salmos, era mencionado, a começar do salmo de número 120 até o 134, somando os 15. Ele nos dá esse direcionamento. E estudos apontam que este salmo foi escrito por Salomão, um homem sábio, filho de Davi. E ele passa para nós esse entendimento acerca do direcionamento de família. E o que nós temos que entender é que quando nós constituímos famílias, nós queremos que elas permaneçam. Nós queremos que a nossa família ela seja cuidada num todo e ela tenha todo o necessário para continuar e sobreviver e se alegrar e passar desfrutando desse cuidado. Então, a preocupação que nós devemos ter é exatamente na estruturação da nossa família, em manter a nossa família, guardar, suprir as suas necessidades e ter o entendimento para que nós possamos dar continuidade na nossa família, a partir dos nossos filhos. Então, nós podemos ver que uma família completa no cuidado do Senhor, ela vai estar apoiada em 4 pilares, que são essenciais para a nossa família. Essenciais. E nós precisamos estar entendido desses pilares, desses direcionamentos, desses princípios, para que nós possamos ter uma família estruturada, uma família cuidada pelo Senhor, uma família que gera alegria no coração de todos aqueles que fazem parte, como também glorifica e exalta o nome do Senhor. Portanto, o nosso desejo, lógico, é de constituir as nossas famílias, ter a constituição da nossa família e ter exatamente essa família estruturada. E ter todo o necessário para que ela seja guardada. E dentro das suas necessidades, também ter aquilo que precisa para poder passar. E no momento também de tanta luta, aonde o mundo hoje prega um padrão de vida que nada tem a ver com aquilo que Deus quer para nós, nós temos que ter a sabedoria também para cuidar da nossa família e dos nossos filhos. A bem da verdade, amados, é que muito se tem falado e nós sabemos que as famílias, na sua grande maioria, têm sido atingidas pelas astutas do inimigo. E muitas famílias nós temos tomado conhecimento que estão sofrendo por conta da ação do inimigo, fazendo com que essas famílias venham ser destruídas em todos os sentidos. Entre os casais, desentendimento, a falta de sabedoria para a condução da família, da educação dos filhos e de todo o conjunto que se faz necessário para que a família exista. A família vem sendo atingida pelas ações do inimigo. Então, muitos relatos nós temos ouvido
de pessoas e de famílias que estão em vias de destruição por conta da ação do inimigo. Uma grande maioria também que hoje está sofrendo, porque o inimigo conseguiu separar casais, desestruturar famílias, sem contar outras questões financeiras, filhos que vão na contramão daquilo que os pais querem, filhos que vão conforme a orientação do mundo e trazem para si grande consequência, como também sofrimento para a família. Sem contar a realidade da qual nós estamos passando agora por conta desse vírus, que desde o início de março, praticamente desde fevereiro, nós já estamos sendo afetados por conta desse vírus. Mas, a partir de março, que começou a manifestação, nós começamos a sentir a sua ação maléfica, a sua letalidade, que tem trazido sofrimentos em todos os sentidos para as famílias. E essa é a nossa realidade. Nós estamos vivendo em meio a esse caos, somando o nosso sofrimento cotidiano junto com esse sofrimento atual através dessa pandemia do qual nós estamos enfrentando. E precisamos da direção do Senhor. Precisamos que Ele nos ajude, porque nós estamos no nosso limite, nós já chegamos no nosso limite, nós não sabemos mais o que fazer. Os pais já não sabem mais o que fazer. Muitos sem sustentos, mães estão desesperadas, vendo o inimigo se aproximar de suas famílias, membros de famílias que foram atingidas por conta desse vírus e tudo isso. E nós precisamos do cuidado do Senhor. Desde o início. E o que esse salmo vai nos falar é exatamente que o Senhor, Ele é aquele que cuida de todos nós. Por isso o título da mensagem de hoje é o Senhor da nossa família. E eu entendo, amados, que se o Senhor é o Senhor de nossas famílias, nós vamos dispor do seu cuidado sobre todos nós, para que a nossa família seja guardada e protegida no nome de Jesus. Então, o que nós temos que entender e buscar, através desse entendimento, dessa mensagem de hoje, é que o Senhor tem que fazer parte da nossa família. O Senhor, Ele tem que ser o Senhor de nossas famílias, porque Ele vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer. Desde a estruturação da nossa família, o Senhor, Ele nos dá todo o direcionamento para que nós possamos, a partir de então, ter a nossa família estruturada. E o que esse salmo vai nos falar é que todos nós podemos iniciar o projeto de família. Todos nós podemos. E temos visto que é muito fácil a pessoa achar que pode iniciar uma família. Basta se juntar um homem e uma mulher e a partir de então morarem juntos. Casar, para quê? E assim segue-se a vida. Em meio a esse momento vem um filho e a partir daí vem a realidade da vida. O que esse salmo nos diz que todos nós podemos fazer, mas o que ele completa o entendimento para nós é que se o Senhor não estiver presente na nossa vida, em todos os momentos, a partir da estruturação da nossa família, é em vão tudo aquilo que nós fazemos. É em vão
tudo aquilo que nós queremos. Tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós planejamos, em vão se o Senhor não estiver presente na nossa família. É exatamente esse entendimento que esse salmo vai nos dar. Porque nós precisamos do cuidado do Senhor. E Ele vai nos falar a partir do primeiro momento, que é Ele que edifica as nossas famílias. E edifica aqui, ela nos dá o entendimento de construir. De construir. Essa palavra vem exatamente neste entendimento de construção. Imagine se você for construir uma casa e se você não constrói ela a partir do alicerce. Você pode até levantar a casa, mas ela é fadada a mais cedo ou mais tarde cair, porque ela faltou o alicerce. E o que esse salmo vai nos falar, exatamente nesse primeiro ponto do versículo 1, é que se o Senhor não edificar a casa ou a família, em vão trabalhos que edificam. Em vão é o seu propósito, em vão é o seu sonho, em vão é o seu projeto de família, se o Senhor não estiver presente. O segundo ponto, ainda no versículo 1, ele vai nos falar que é o Senhor que protege as nossas vidas. E a proteção aqui, amados, é no sentido amplo da palavra. Não é somente proteger contra, talvez, uma pessoa que vá entrar em casa. Não, não é só isso, não. É no sentido amplo. A proteção. Nós temos que entender que o inimigo de nossas almas, ele trabalha para a destruição de nossas famílias. E nós temos que estar protegidos no todo, para que a nossa família não seja atingida pela ação do inimigo, para que a nossa família não seja destruída por aquilo que o inimigo traz como proposta para os seus membros. E diz aqui esse entendimento: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele vai mais amplo do entendimento de família. Ele vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, todos nós, é em vão aquilo que nós fazemos para nos proteger. Quem que quer ter a sua família destruída? Quem que quer ter a sua família atingida pelo inimigo? Ninguém quer. Mas é necessário que o Senhor esteja presente para que Ele nos guarde verdadeiramente. O terceiro ponto que Ele vai nos dizer, que é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. É Ele que supre tudo aquilo que a família precisa, a partir da sua alimentação, a partir dos cuidados básicos, como também o direcionamento para todos nós naquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Ele, o Senhor, que supre tudo aquilo que nós necessitamos. E o que esse salmo vai nos falar é que nós, como seres humanos, queremos tanto esse suprir com toda a nossa família, que a gente se desdobra, às vezes até de sol a sol trabalhando, para trazer o sustento, para suprir as nossas necessidades básicas. Mas nós precisamos muito mais do que isso.
E o que esse salmo vai nos dizer é exatamente assim, ó, será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. É inútil, amado, a gente levantar cedo e dormir tarde, se esforçando, fazendo de tudo para que a gente tenha algo a mais. O Senhor sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E é Ele que supre as nossas necessidades. Então, se o Senhor não estiver presente na nossa vida, nesse entendimento, nós vamos nos desgastar. Nós vamos sofrer muito, porque vai ser em vão o nosso esforço. Mas com o Senhor, nós seremos mais do que vencedores. E por último, amados, o Senhor nos presenteia com os nossos filhos, que são herança do Senhor, presente dele para nós. E em meio a esse caos, em meio à realidade do que nós vivemos no mundo, nós encontramos uma realidade de vida totalmente contrária daquilo que nós queremos para os nossos filhos, a partir do ponto de vista bíblico, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado para todos nós. E acaba que muitos filhos hoje não permitem serem educados pelos seus pais. Eles são aconselhados pelos seus amigos, na rodada da qual participam, com as demais amizades, com aquilo que eles veem na internet, com aquilo que eles se instruem através das outras pessoas. Mas o conselho dos pais, a palavra dos pais, hoje está desvalorizada. E quando os pais insistem em puxar as rédeas para a educação dos filhos, acontece que eles se voltam contra os pais. Quando não saem de casa, ameaçam os pais. É de nosso conhecimento que tem filhos que partem até para agredir os pais, não somente com palavras, mas com atitudes, com agressões físicas. Isso é realidade. E quando os pais são um pouco mais duros na sua repreensão, são ameaçados de terem seus nomes levados para conselho tutelar, para a justiça e tudo mais. Que realidade que nós vivemos. Que mundo de ponta cabeça que nós estamos vivendo. E muitos pais não querem se desgastar por conta disso. E deixam seus filhos ao léu. Para que eles vão crescendo, e eles vão crescendo de qualquer maneira. E muitos jogam a responsabilidade para a igreja, para a escola. Mas depois, quando vem a realidade das consequências, aí vem as lágrimas, vem o choro, a preocupação, o pedido de oração ao Senhor que nos ajude. Então, o que nós devemos entender é que, sendo os nossos filhos herança do Senhor, presente de Deus para nós, os pais têm grande responsabilidade de educar os seus filhos para que eles cresçam e venham exatamente exercer os seus papéis, que venham trazer alegria para as famílias, honrar pai e mãe e glorificar o nome do Senhor. E o Senhor exatamente nos dá a alegria e sabedoria para conduzir os nossos filhos. O grande ponto desses salmos é que a mensagem que ele nos dá é que todo o nosso viver, se o Senhor não estiver presente na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos é em vão. Então nós temos que nos perguntar
O que é que nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? De que maneira nós estamos vivendo? O Senhor está presente nas nossas vidas, o Senhor está presente nas nossas decisões, o Senhor está presente na vida dos nossos filhos, o Senhor está presente na vida do casal, no entendimento do casal, naquilo que eles fazem, planejam, naquilo que eles vivem. O Senhor está presente em suas vidas. Nós temos exatamente que pensar nisso, para ter todo o cuidado do Senhor, esse entendimento, para que a nossa família venha a ser bênção no nome de Jesus. Então, para estruturar famílias, o que nós temos que fazer então? Nós temos que entender, amados, que é necessário a presença do Senhor. É necessário a presença do Senhor para nos estruturar. Porque a família, quando estruturada, como eu falei aqui no início, se não tiver bem alicerçada, ela vai ruir. E a presença do Senhor se faz necessário. E começa na vida do casal, no entendimento de pai, de mãe, entendimento do casal. É necessário que o Senhor esteja presente, que nós possamos dar início ao nosso projeto de família com a presença do Senhor. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, vai falar do cordão de 3 dobras. Onde ele é uma, ela, a esposa, é a outra, e o Senhor é a parte principal. Ele que nos fortalece. Ele que cuida para que a nossa família seja estruturada de maneira que não venha ruir. E o Senhor vai trazer para o casal que está iniciando a sua família o direcionamento através da sua palavra. E a palavra do Senhor vai falar em 1 Coríntios 13, versículo 7 e versículo 8, a parte inicial, dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Jamais acaba. E o que muito nós temos visto são famílias que começam hoje e amanhã terminam por qualquer motivo. Não perseveram, não têm paciência, não têm o respeito, não têm o entendimento que nos faz entender que o casamento não é somente um mar de flores. Tem desertos, momentos difíceis. E num momento difícil é que o Senhor cuida de nós, mostrando através do seu amor que nós podemos suportar, porque Ele cuida de nós. Ele vai tomar conta de nós. E assim, a nossa família vai permanecer edificada até o fim, através do direcionamento da palavra do Senhor. Quando nós chegamos no nosso limite, que nós não vemos mais como continuar com a nossa família, nós temos que entender que o Senhor, a partir de então, Ele toma conta de nós e segue adiante, dizendo o que nós temos que fazer. Eu tenho aconselhado casais que quando chegam no momento decisivo, que já não suportam mais e pensam em separar, eu pergunto para eles, se Jesus perguntasse para você, para vocês, se vocês já fizeram tudo para evitar uma separação, qual seria a resposta de vocês? Nós temos que entender que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Quando nós chegamos no nosso entendimento, Jesus toma conta de nossas vidas, para que a família possa permanecer estruturada, edificada no nome de Jesus.
Mas, a partir da edificação, o muito importante é a proteção. Como eu falei aqui, o inimigo ataca em diversas áreas para que a família seja destruída. E nós temos que ter o cuidado do Senhor para que a família não seja destruída. E a família protegida é aquela que Jesus faz parte. É aquela que busca no Senhor a sua proteção. É a família protegida, não pelos nossos recursos, mas por aquilo que o Senhor disponibiliza e tem para todos nós, o cuidado dele, cuidado que nós não temos, mas ele tem para todos nós. 1 João 5,18 vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus, guarda a si mesmo, e o maligno não toca no nome de Jesus. A proteção contra os nossos inimigos físicos, aquela pessoa que tenta entrar nas nossas casas para subtrair um objeto, um valor ou qualquer outra coisa material, que também vem nos ameaçar, nós fazemos a nossa parte nos guardando de todo jeito. É cerca elétrica, é alarme, é tranca e tudo mais. Mas na ação do inimigo contra a família, que destrói a família, nós temos que ter o cuidado do Senhor. E a família que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma família protegida pelo Senhor. É uma família que não dá brecha para o inimigo, através das propostas do inimigo, o pecado que ele oferece. É a família que o inimigo não toca. Portanto, nós temos que saber exatamente o que é que nós estamos fazendo e entender que no Senhor a nossa família vai ter toda a proteção necessária no nome de Jesus. Terceiro, é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. E Ele supre as nossas necessidades quando Ele é o principal, quando o Senhor é a prioridade de nossas vidas. Porque diz a palavra do Senhor em Mateus 6,33, quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O cuidado básico que nós precisamos do Senhor. E dentro desse entendimento, como eu falei, tantas pessoas que vivem trabalhando de sol a sol, porque não confiam no Senhor. Não confiam no Senhor. E nós precisamos crer que Ele é aquele que supre as nossas necessidades, quando Ele é a nossa prioridade. Quando nós o buscamos verdadeiramente e colocamos como principal de nossas vidas. Em tudo aquilo que nós fazemos. Desde o acordar, o primeiro momento, quando nós abrimos os olhos ao acordar, a primeira frase que nós temos que pronunciar, o primeiro pensamento que nós temos que ter é direcionado ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. E pedir para Ele a proteção. Vai deitar, o último pensamento, as últimas palavras têm que ser direcionadas para o Senhor. Mas no viver diário, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós queremos, colocamos o Senhor à frente de tudo. Senhor, direciona. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, mostra. Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia. E o Senhor vai direcionando, o Senhor vai guardando. Quantas famílias sentam
para almoçar, para jantar, para lanchar, para se deliciar numa lanchonete, vai num restaurante, faz e acontece, e esquece de agradecer o Senhor pelo alimento. Quantos oram agradecendo por tantas coisas, mas esquece de orar pelo ar que respira, por tantas coisas, detalhes mínimos que o Senhor cuida de nós. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele está à frente de tudo quando nós o colocamos como principal em nossas vidas, né? Em todos os sentidos, não somente o suprir das nossas necessidades básicas, mas quando nós necessitamos também para os nossos cuidados diários, o desgaste mental, a preocupação que nós temos por conta de realizar um projeto no trabalho, algo que a gente venha a fazer, o sofrimento que em família, por conta de uma enfermidade, uma crise que se levanta, de um desentendimento entre casais, um filho que dá trabalho, e às vezes isso nos consome e tira nossas forças, o nosso sono, e nos deixa exaustos, ao ponto de nós não termos a alegria de continuar no nosso dia a dia. E muitos caem em depressão, muitos se contraem porque não têm a alegria de viver. Mas o Senhor cuida também de todos nós. Ele supre exatamente essa questão na nossa vida para compensar aquilo que nos falta. Mateus 7,28 vai dizer assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acontece, amados, que na nossa correria diária, o que mais acontece é que, ao invés de nós estarmos agradecendo por aquilo que o Senhor nos deu, e estarmos plantando boas sementes hoje para colher amanhã, o que acontece na realidade da maioria de muitas famílias é que nós nos preocupamos com o amanhã. Porque se o Senhor for o Senhor de nossas vidas, se o Senhor é aquele que é prioridade na nossa vida, e no direcionamento dele nós plantamos boas sementes hoje, nós não vamos nos preocupar com o amanhã. O que acontece é que essa preocupação desnecessária com o amanhã gera em nós a conhecida ansiedade, que é combatido na Bíblia muitas vezes por diversas passagens. Não andeis ansiosos. Portanto, que seja o Senhor de nossas vidas, que seja o Senhor de nossas famílias, e nesse entendimento que nós possamos nos humilhar debaixo da sua poderosa mão, porque é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que tem cuidado de nós. E devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, que inevitavelmente acontece, né? Inevitavelmente acontece na nossa vida, a ansiedade, a tal da ansiedade, acontece. E nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Que nós possamos nos humilhar como família, debaixo dessa mão poderosa, porque Ele sendo o Senhor de nossas famílias, em tudo nós vamos ser supridos, sem nos preocupar com o seu cuidado, sem precisar trabalhar de sol a sol, mas que nós estejamos totalmente voltados para o Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai cuidar da sua vida, como diz assim a Bíblia. Eu estava lendo um testemunho de uma pessoa que estava para cumprir uma missão, um chamado que ele entendeu que era de Deus, de pregar num lugar, juntamente com outros irmãos. Mas para que chegasse nesse lugar, eles precisavam de $1.100. $1.100. E eles não tinham como fazer. Eles não tinham um trabalho fixo que pudesse render para ele dentro de algum tempo aquela quantia. Não tinha meio. Mas eles dobraram os seus joelhos, oraram ao Senhor e disseram: Senhor,
se tu estás nessa causa, se o Senhor tem nos direcionado, se nós estamos na tua obra para fazer o teu querer, tu vai realizar em nós tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor sabe o que é que nós precisamos para chegar até lá, nos manter e voltar. Porque se for da tua parte, Senhor, isso vai acontecer na nossa vida. Isso faltava, amados, mais ou menos uns 35 dias para que aquele projeto se realizasse. E pasmem, no decorrer desses 35 dias, o Senhor foi dando a providência dia após dia, dia após dia, dia após dia. E no último dia que antecedeu a viagem deles, eles tinham exatamente R$ 1.100, nem menos, nem passando, R$ 1.100, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Então, para que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, que todo o nosso viver esteja diante dEle, e Ele possa guiar os nossos passos no nome de Jesus. E último, amados, grande preocupação da família é com os filhos. Mas, se nós não temos sabedoria, nós devemos clamar ao Senhor, que nos dê a sabedoria para educar os nossos filhos, para que eles cresçam também estruturados e venham lá na frente trazer alegria para nós. A palavra do Senhor fala, e nós já conhecemos, Provérbios 22:6, né? Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando, depois de velho, ele não venha a se desviar. Amados, esses salmos aqui, provavelmente escrito por Salomão, homem sábio, homem rico, diz a Bíblia que nunca houve antes dele, depois dele, homem mais rico e sábio como ele. Filho do rei Davi, e ele foi incumbido pelo seu pai, Davi, de construir o templo do Senhor. Daí o direcionamento desta palavra aqui. E se você ler e abrir a sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 até o 15, você vai ver o resumo disso aqui que eu vou estar falando para você. Que Deus colocou no coração de Davi, surgiu no coração de Davi o desejo de construir um templo para o Senhor. E Davi compartilhou essa alegria no seu coração com o profeta Natã. O profeta Natã, de imediato, disse para Davi: realize, porque é de Deus. O Senhor vai se alegrar com esse projeto, porque você está fazendo com alegria e é para o Senhor. E assim ficou acertado. Natã vai para sua casa, Davi vai dormir com alegria, e o Senhor fala ao coração de Natã, o profeta Natã, dizendo que o Senhor havia chamado Davi quando ele pastoreava as ovelhas, quando ninguém conhecia ele, quando ele era desprezado, quando ele era humilhado pelos seus irmãos, e o Senhor chamou ele lá aonde ele estava, capacitou, preparou e tornou ele o rei de Israel, colocou ele entre os príncipes, honrou a Davi por causa do seu coração, que era um coração voltado para o Senhor. E o Senhor disse: tenho me orgulhado de Davi, tenho colocado ele junto aos príncipes, tenho abençoado sua vida, tenho dado livramento para ele, tenho feito muitas coisas, ele tem vencido a muitas batalhas, porque assim eu tenho feito na vida dele. Mas ele não irá construir o meu templo. Quem irá construir esse templo será o seu filho, Salomão. E Davi tem essa palavra de Natã, que depois que o Senhor falou com ele, Natã, o profeta, se volta para Davi e passa aquilo que o Senhor falou para ele. E Davi, muito entendido disso, chama Salomão e diz que essa missão era para com ele. Salomão, ele se vê envolto a grande responsabilidade de construir o templo do Senhor e também governar Israel, já que o seu pai estava prestes a morrer. Samuel vai dormir e o Senhor fala com ele e oferece para ele o que ele queria.
pergunta para ele o que é que ele queria, e ele pede sabedoria. E o Senhor supre a vida dele, dando sabedoria e riqueza. E ele vai nos dizer, nesses salmos aqui, que independente da pessoa, seja ela rica, seja ela sábia, mas se ela não tiver o Senhor para edificar a sua casa, para proteger, para suprir suas necessidades e cuidar do filho, é em vão tudo aquilo que a pessoa pode fazer. Não importa a condição dela, não importa. Então, nesse entendimento, que nós possamos entender o quanto é necessário a presença do Senhor na nossa vida. E devemos perguntar, o que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos vivendo? O Senhor, Ele é o Senhor de nossas vidas? O que é que falta para que Ele se torne o Senhor e nós venhamos a nos alegrar? Será que nós temos buscado o Senhor? Será que nós temos buscado ao Senhor ao ponto dele nos direcionar acerca do que Ele tem para todos nós? Davi, com certeza, alegrou seu coração quando viu a continuidade do seu projeto, da sua família, a partir de Salomão, seu filho, que cresceu no entendimento do Senhor, no conselho do seu pai, e pôde fazer tudo aquilo que estava projetado no coração do seu pai. Quantos filhos nós, como família do Senhor, temos, que nós temos nos alegrado com a atitude dos nossos filhos? Com relação ao cuidado do suprir das nossas necessidades básicas de família, nós temos mais nos alegrado ou temos nos lamentado acerca das coisas que nós precisamos? Com relação à proteção da nossa família, as investidas do inimigo da nossa família, como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido, o que é que você tem passado por conta da ação do inimigo na sua família? Devemos mais buscar o Senhor. É tempo de mudança, se assim for necessário. Nós, quando estamos com uma casa destiorada, prestes a cair, que está em ruínas, porque é uma casa desestruturada, nós podemos fazer uma reforma para que ela se torne uma linda casa. Nesse entendimento também nós podemos cuidar de nossas famílias. Então, nós devemos tornar o Senhor, que Ele seja verdadeiramente o Senhor de nossas famílias, para que Ele possa cuidar de todos nós. O desafio é buscar o Senhor, para que Ele venha a ser o Senhor de nossas famílias. Jeremias 29:11 vai dizer assim, o Senhor falando para mim e para a sua família, para a minha família e para a sua família. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para que lhes dê um futuro e uma esperança verdadeira. Jeremias 29:13 e 14, a parte inicial. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Jeremias 33:3 diz, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas tremendas e ocultas que vocês não sabem. Portanto, amados, vamos buscar o Senhor para que verdadeiramente Ele seja o Senhor de nossas famílias. E eu quero orar com você nessa hora, nesse entendimento, para que a nossa família verdadeiramente tenha o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, cuidando de todos nós, trazendo tudo aquilo que nós precisamos.
E se assim não está sendo, que você possa hoje mudar a sua vida, o rumo da sua família. E ao invés de tristezas, preocupações, choros, lamentos, que você venha a se alegrar com o cuidado do Senhor. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, nos dá, Pai, o entendimento, o direcionamento que nós precisamos, vindo de Ti, Pai, para as nossas famílias, para que nós possamos ser cuidados verdadeiramente por Ti, para que nós tenhamos, Pai, a alegria, no nome de Jesus, a alegria de termos, ó Pai, em nós aquilo que nós precisamos. Cuida de todos, ó Pai, que os nossos corações estejam submissos e totalmente voltados para Ti, Senhor, para o entendimento da Tua palavra, para a sabedoria necessária de nossas vidas, ó Pai. E assim nós possamos nos alegrar no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.